E aí pessoal, professor Gessé falando aqui. Hoje vamos dar início à parte 1 sobre cálculos no equilíbrio, né? A gente já viu aí a parte teórica sobre a questão da reversibilidade, a questão do equilíbrio ser dinâmico, tá bom? Eu apresentei para vocês a constante de equilíbrio, suas características, como deduzir a constante de equilíbrio Kc em função da concentração e a Kp, que é em função da pressão, tá bom? E hoje vamos dar início à parte dos cálculos no equilíbrio, que nos ajudam a dimensionar o valor de Kc, que é a constante de equilíbrio em função das suas concentrações, e também dimensionar as concentrações de reagente e produto no equilíbrio. Então eu trago para vocês aqui uma situação problema, tá? Para a gente calcular essa primeira condição, tá? A condição inicial, que é o cálculo de Kc a partir das concentrações no equilíbrio. A situação vai te dar as concentrações, você vai substituir devidamente lá na equação do Kc que você vai derivar da reação química, e aí é só você dimensionar. Então preste atenção na situação que a gente se encontra aqui. O gráfico mostra a variação das concentrações dos reagentes e produtos durante um experimento em que foram empregados 1 mol de I2 e 1 mol de H2 a 400 graus Celsius em um frasco de 1 litro segundo a equação. Então, eu tenho um gráfico, né? Normalmente as questões de equilíbrio elas trazem gráfico, elas trazem a forma gráfica. E aí, uma coisa que eu tenho que prestar atenção, temperatura é constante? Sim, ficou aqui a 400 graus Celsius. O volume também, né? Um sistema fechado, um frasco de 1 litro. O que eu posso perceber? Aqui eu tenho o eixo das concentrações e aqui o tempo, né? Unidades arbitrárias, segundos, minutos, não importa. Aí eu tenho duas curvas, né? Essa curva aqui vermelha que indica os meus reagentes, ó, H2 e I2, e essa curva mais crescente, tá? Que indica a formação de HI. Isso aqui são os meus produtos, aqui são os meus reagentes. A gente já analisou isso nas nossas aulas teóricas. Então o que eu posso deduzir? Que a equação é essa daqui, ó. H2 mais I2, que é os meus reagentes que estão sendo consumidos, por isso que é decrescente, formando HI, que é os meus produtos, é o meu produto, né, que está sendo formado ao longo do tempo. Por isso que a reta, a curva aqui, ela é crescente. Então eu posso montar aqui a equação e eu vou balancear, né, eu vou devidamente balanceado, tá? H2 mais I2 formando iodeto de hidrogênio. Só que eu tenho que colocar esse 2 aqui, desculpa, deixa eu voltar. Eu tenho que colocar esse 2 aqui por conta, né, da estequiometria. Eu tenho 2 mols aqui de hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios aqui no caso, eu vou ter que botar esse coeficiente para multiplicar esse índice 1 aqui e ficar devidamente balanceado. É bem facinho esse balanceamento, para quem já está no segundo ano já encara isso de boas. Então, qual vai ser a minha expressão de Kc para esse resultado? Para essa equação, né? Vai ser a concentração dos produtos, que eu vou colocar aqui HI, tá? Só não coloquei aqui entre colchetes, mas é a concentração ao quadrado, por conta do 2, dividido por H2 e I2, né? Vezes as concentrações de H2 e de I2. Deixa eu só colocar aqui, você põe os colchetes, né, pessoal, para ficar bem organizado, põe o coeficiente que todo mundo é elevado a 1, não precisa colocar, porque na estequiometria está mostrando que os coeficientes aqui é 1, né? Então, eu só substituo as concentrações. Professor, de onde foi que veio esse 1.6, esse 0,2? Eu analiso aqui no gráfico, galera, ó. Então, onde é que está acontecendo o equilíbrio aqui? Tá? O produto, o reagente está sendo consumido e o produto está sendo formado. Tem um certo ponto, que é justamente aqui no tempo 7, ó, tá? No tempo 7 eu tenho essas duas situações. O que eu percebo? O meu gráfico ele se mantém constante, né? Uma reta constante aqui, ó, não muda mais. Isso me indica que a concentração se mantém constante. É uma situação de equilíbrio, tá? É uma situação de equilíbrio, eles vão se manter constantes. E aí eu vou e analiso que nesse patamar aqui, né, o HI, por exemplo, a concentração dele é 1.6, tá? Aproximadamente 1.6, ó. Tá? É bem facinho. Você olha aqui e analisa, vai dar 1.6, professor. Tá bom? Ela não vai mais mudar. Isso me indica a condição de equilíbrio. E o dos reagentes, eles vão se manter aqui em 0,2, né? Você analisa aqui pela linha, que vai dar 0,2. Aí,
é só partir para o abraço. Você substitui a concentração de HI ao quadrado 1,6 ao quadrado, dividido por 0,2 vezes 0,2, porque é a concentração de ambos aqui. Fazendo os devidos cálculos, eu vou encontrar 2,56 dividido por 0,04, que vai dar aí o valor de 64, tá bom? Isso me indica o quê? Que o Kc, tá? Fazendo um aprofundamento aí, ele é maior que 1, tá bom? Isso me indica que esse valor de cima, né, como a gente falou teoricamente, é maior do que o valor daqui de baixo, ó, tá bom? E como eu sei que Kc é igual a produto dividido por reagente, o número de cima, né, a concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes, no equilíbrio, eu entendo já que esse númerozinho de cima é maior do que o de baixo, né, quando o Kc é maior que 1. Por isso que o meu produto está em maior quantidade no equilíbrio, então eu vou ter uma maior quantidade de HI no equilíbrio, tá certo? Então é bem facinho de você encontrar o Kc a partir das concentrações no equilíbrio. Você analisa graficamente ou a questão ela vai te dar as concentrações no equilíbrio, tá bom? Então é assim que você analisa a situação dos gráficos e percebe quando é que as substâncias estão em equilíbrio, tá bom? Agora a gente vai partir para outra situação, tá? Agora é o cálculo das concentrações no equilíbrio a partir do Kc. Agora tu tem o Kc e vai atrás das concentrações, dos valores delas, tá? Você não vai ter um gráfico, normalmente você não tem um gráfico. Você tem apenas as condições, o valor de Kc, e aí você vai ter que usar de artifícios matemáticos para poder calcular. Tá? Normalmente a gente usa uma tabelinha, é bem comum na química a gente fazer isso. Então, preste atenção aí. Um recipiente fechado de 1 litro contendo inicialmente a temperatura ambiente 1 mol de H2 e 1 mol de HI2 é aquecido a 300 graus Celsius. Então eu já sei que no final eu vou ter essa temperatura aqui, né, constante. O equilíbrio ele vai ser atingido aí a 300 graus Celsius. Com isso, estabelece-se o equilíbrio, ó, né, a 300, que é representado por essa equação que a gente acabou de ver na situação anterior, cuja constante é de 1,0 vezes 10 elevado a 2. Esse aqui é o valor da constante de equilíbrio, é o Kc, já é o valor dele. Qual é a concentração em mol por litro de cada uma das espécies, H2, I2 e HI, nessas condições? Pessoal, normalmente eu faço essa tabelinha, eu pego a equação balanceada, tá? E o que eu vou deduzir? Eu vou ter o início, eu vou ter a variação, que no caso é a reação acontecendo, e depois eu vou ter a situação de equilíbrio. É sempre bom que vocês tenham, tá, essa noção e essa organização para resolver problemas desse tipo. O que eu tenho no início? A questão me afirmou, né? Eu tenho um sistema fechado de 1 litro, beleza? Eu já entendo que é sistema fechado e eu tenho 1 mol de H2 mais 1 mol de I2. Professor, por que eu tenho um zero aqui no meu produto? Tá? Isso aqui, pessoal, ó, é o seguinte. No início, esse 1 mol é referente ao H2, tá? Esse I2 é esse 1 mol que eu tenho aqui. E no caso, essa última coluna representa os produtos, tá bom? Eu tenho zero, porque no início da reação, tá bom? Eu só vou ter reagente, aí eles vão começar a reagir e vão formar um produto ao longo do caminho. Mas no início eu tenho zero, né? Concentração zero de produto. Então, variação. Como é que acontece a variação? Os reagentes eles vão sendo consumidos e os produtos vão sendo formados. Tu vai reagir X mols, né? Tu não sabe ainda quanto é que vai reagir, a quantidade certa. E tu vai reagir X mols de I2. Tu vai reagir X mols de H2 e X mols de I2, tá bom? Ao longo do tempo. E depois tu vai produzir 2x mols de HI. Professor, por que 2x? Porque a proporção estequiométrica é 2 mols aqui, ó. Tá? A proporção estequiométrica é de 1 para 1 para 2, né? 1 mol de H2 mais 1 mol de HI de 2 forma 2 mols de HI, que é o iodeto de hidrogênio. Tá bom? Por isso que eu tenho que colocar 2x. Tu olha para cá e vê, vai variar x aqui. X é uma variável, tá bom? Você pode usar outras se quiser. E vai produzir 2x. Então, no equilíbrio eu vou ter o quê? 1 menos x mols de H2. Professor, por que 1? Porque aqui é 1 mol. Tá? Eu vou ter 1 mol no início. E aí eu vou subtrair uma quantidade de x que eu não sei. Tá?
Então eu vou ter 1 no início e vou substituir aí, pessoal, eu vou subtrair uma quantidade x que vai ser consumida, por isso que fica 1 menos x. Aí você monta a equaçãozinha matemática, né? Bem facinho, já é o início. Depois, eu vou ter 1 mol de I2 menos x, tá bom? No equilíbrio que vai reagir também, tá? Eles vão reagir até em quantidades iguais, né? Porque tá de 1 para 1, eles vão reagir em quantidades iguais. Depois eu vou continuar, no meu final eu vou ter uma quantidade de 2x, né, sendo formada. Com isso, aí agora eu vou começar a fazer os meus cálculos, tá? Que representam aí como é que eu encontro a concentração deles no equilíbrio. Então eu vou trazer aqui para outra parte aqui para vocês, para a gente poder fazer os cálculos. Eu trouxe aqui para a gente poder visualizar direitinho. Ó. Eu peguei aqui minha tabela, peguei minha equação. O que eu vou fazer? O que eu entendo? Esses caras aqui, né, o H2 e o I2, eu percebo que eles têm concentrações iguais no equilíbrio, né? 1 menos x e 1 menos x. Logo, tá? eu já percebo e posso deduzir o seguinte. A concentração de H2 no equilíbrio, tá? No equilíbrio. A concentração de H2 é igual à concentração de I2, tá bom? No equilíbrio, que vai ser igual a quanto? A 1 menos x, certo? Vai ser 1 menos x. E a concentração de I2, professor, no equilíbrio vai ser o quê? No equilíbrio, a concentração de I2, de HI, melhor dizendo, desculpa, né? O meu produto, vai ser igual a 2x, tá? Então, eu já tenho aqui o que vale, como é que eu represento as concentrações no equilíbrio. Agora eu só preciso do valor de x para poder substituir e encontrar, tá, pessoal, as concentrações com o valor numérico. Aí o que eu faço? Eu sei que a expressão de Kc para essa equação aqui, ó, é a seguinte. Tá? Lembrando, eu tenho o valor de Kc que foi dado, né? Vou só colocar aqui para a gente lembrar. 1,0 vezes 10 ao quadrado. Tá? Como isso aqui está multiplicado por 1, pessoal, isso aqui é a mesma coisa de 10 ao quadrado. Tá bom? Já guarda esse valorzinho aqui. Como é que vai ficar a expressão de Kc, professor? Kc, ele vai ser igual a quê? A concentração dos produtos, que é HI, tá? Vai ser HI, só que ao quadrado. Por quê? Porque tem um 2 aqui no coeficiente. Dividido, tá? Divididozinho aqui, pela concentração de H2 vezes a concentração de I2. Então, o que eu faço? Concentração de I2. Eu não tenho ainda, mas eu sei o que elas representam, né? Elas representam esses valores aqui, né? Tá? E aí eu posso fazer o algebrismo. Como eu já tenho o Kc, eu já posso substituir. Então eu vou fazer aqui em cima para vocês, ó. Tá? Quem é o valor de Kc? Eu já tenho o valor numérico dele, eu vou substituir. Né? O valor de Kc eu vi que é 10 ao quadrado. Então fica 10 ao quadrado. Certo? E aí, isso vai ser igual ao quê? A concentração de 2 ao quadrado. Quem é a concentração de 2? Matematicamente é 2x. Então fica 2x ao quadrado. Tá? Aí eu divido pela concentração dos outros. Quem é a concentração de H2 e I2? Cada uma delas vale 1 menos x. Aí fica 1 menos x multiplicado, tá, por 1 menos x. Tá bom? Como aqui é 1 menos x vezes 1 menos x, eu posso representar da seguinte forma. Posso fazer o algebrismo e fazer o seguinte. Ó, tá? Fica 2x ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado. Tá bom? Para me resolver isso daqui, eu já preciso dos artifícios matemáticos. Tá? Agora, eu posso fazer o seguinte. Tá? Posso colocar aqui 10 ao quadrado. Como eu tenho um quadrado de um lado, eu posso colocar todo mundo ao quadrado do outro, né? Porque é quadrado em cima e embaixo. Pode ficar da seguinte forma. Ó. Fica 2x dividido por 1 menos x. Tá? E aí eu elevo todo mundo ao quadrado. Aí, como está ao quadrado em ambos os lados da minha equação, o que eu vou fazer? Eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Tá?
Aí eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter a seguinte situação. Vai sobrar o quê? 10 igual a 2x, tá? Dividido por 1 menos x. Aí já fica mais fácil para mim, tá? Aí eu continuo aqui. Eu posso passar esse valor aqui, multiplicando, né, galera? Vai ficar melhor de eu resolver. Fica 10 vezes 1 menos x, ele vai passar multiplicando, igual ao meu 2x. Tranquilo? Aí eu vou fazer aqui o algebrismo, né, a distributiva. Vai ficar 1 vezes 10, vai ficar 10. 10 vezes menos x, menos 10x igual a 2x. Passando esse 10 para o outro lado, né? Tudo que é x eu coloco de um lado, tudo que é o valor numérico do outro. Então vai ficar igual a 10 igual a 12x, porque vai ficar mais 10x mais 2x, né, pessoal? Fica 12x. O valor de x aqui eu já sei que vai ser 10 sobre 12, que vai dar 0,83. Isso é o valor de x. Agora eu preciso fazer, tá? Vou até colocar aqui destacado o valor das minhas concentrações. Eu sei que a concentração de H2 e I2 é igual a 1 menos x, né? Ah, professor, a concentração de H2, agora ficou facinho, né? É igual a concentração de I2, tá? Que vai ser igual a 1 menos x. Logo vai ser 1 menos 0,83. Eu substituo o valor de x, né? Fica 1 menos x. Então vai ficar com um valor aí, tá? De 0,17. 0,17, tá? Isso aqui é em mols, tá? Vou colocar aqui embaixo, por litro, tá bom, galera? Vai ficar esse valorzinho aqui, a concentração de cada um deles. E aí, a concentração de HI, eu já sei que eu calculei aqui no começo, ó, vale 2x. Então vai ficar 2 vezes 0,83. Logo, isso vai me dar um valor, tá, de 1,66, tá? Mols por litro, tá bom? E aí eu dimensiono a concentração do H2, do I2, a partir do Kc. Tá? Mas você vê que eu preciso fazer toda essa relação, todos os artifícios matemáticos para chegar até isso. Então, quando você se deparar com situações como essa, você não vai ter dificuldade. Tá bom? A gente fica por aqui. Já na próxima parte de o cálculo de equilíbrio, parte 2, eu vou falar um pouco sobre cálculos de pressão, né, o KP. Tá certo? Então, forte abraço e até a próxima, pessoal.